Bem-vindas ao nosso podcast Corticose. O meu nome é Rita Machado, tenho 30 anos e a minha marca é Flaming Handmade. Eu sou a Andreia Santos, tenho 32 anos e a minha marca é Gaki. Então, a ideia de criar este podcast surgiu naturalmente porque trabalhamos diariamente em conjunto, porque nos perguntam constantemente se somos irmãs e queremos falar um bocadinho connosco, assim abrir um bocado a nossa casa para partilharmos convosco o nosso dia-a-dia e tudo que curiosidades, sim, tudo o que quiserem saber sobre a marca. Exatamente. Então, podemos começar a explicar o que é que fazíamos antes? Para enquadrar aqui um bocadinho. Podes começar. Eu antes de ter alguma relação com a costura, o que eu fazia era, eu tenho o curso de Educação Básica, portanto tenho habilitações para ser professora e educadora de infância, e eu trabalhei na área, fiz vários estágios e cheguei a trabalhar mesmo profissionalmente, ser a minha profissão, até que depois houve aqui a necessidade de criar a marca, mas acho que vamos falar disso mais para a frente. Mas basicamente o que eu fazia era lidar com crianças diariamente. Isto também é um ponto engraçado porque eu também trabalhava com crianças, então acabou por ser, quando nos conhecemos, acabou por ser engraçado quando partilhámos isto e depois quando criámos as nossas marcas, quer dizer, quando nos conhecemos já tínhamos criado as nossas marcas, mas foi engraçado saber aquilo que ambas fazíamos. Eu também trabalhava na área da educação, apesar de o meu sonho de pequenina ter sido ser veterinária. Não fui. Depois queria entrar em educação básica, mas a animação socioeducativa foi o que eu acabei por tirar, porque tinha mais abrangência, conseguia trabalhar tanto com crianças como com idosos e acabei por trabalhar com as duas faixas etárias e preferi naturalmente trabalhar com crianças. É diferente. Eu sempre adorei crianças, mas é diferente trabalhar com crianças ou com idosos. Eu também trabalhava diretamente com crianças num espaço que não era um ATL, mas também não era um espaço de estudo, tínhamos um mix. E pronto, acho que foi isso que também disseste, não foi? Sim, acho que... Sim, acho que para já, depois eu posso aprofundar um bocadinho mais, sim. Então, e podemos agora dizer como surgiu a marca e quando? Tipo, em que altura da tua vida é que lançaste o Flamingo? Foi depois ou antes de teres feito o Erasmus? Foi antes, porque, ou seja, eu estava já estava a concluir a minha tese de mestrado, portanto já tinha feito o curso todo. Estava a concluir a tese de mestrado e surgiu a oportunidade de fazer um estágio profissional na Dinamarca durante 4 meses, se não me engano. E pronto, a Dinamarca é um país um bocado dispendioso, com um custo de vida mais elevado e eu tinha algum dinheiro reservado, mas não dava para estar lá a viver durante esse tempo todo. E então tive que pensar em alguma coisa para poder realizar algum dinheiro, portanto, a criação do Flamingo foi literalmente por necessidade financeira. Mas alguma vez tinhas costurado? Ou não, eu nunca tinhas máquina de costura em casa? Começou assim mesmo do nada? Imagina, a minha avó tinha dado uma máquina de costura à minha mãe, que estava lá em casa e, portanto, a minha avó não usava, ela também não é costureira, ela fazia umas pequenas costuras, mais nada. Não tenho ninguém na família na área da costura. E o que aconteceu foi que a minha avó deu essa máquina à minha mãe e estava lá parada e quando houve essa necessidade de eu procurar alguma área de negócio para juntar dinheiro, eu olhei para essa máquina de costura e pensei, porque não aprender? E aventurei-me com muito choro e muita frustração porque não sabia costurar. Aprendeste sozinha? Sim, a tua mãe ensinou-te? A minha avó ensinou-me a pôr a linha na máquina doméstica, portanto não havia máquinas industriais na altura. Máquina doméstica, ensinou-me a pôr a linha e disse agora carrega no teu pedal e estás por tua conta, porque ela também não sabia cozer, ela alinhavava muitas que fazia muito mais à mão do que propriamente a utilizar a máquina. E pronto, depois o resto foi a partir do YouTube. E lidar com a frustração foi a minha mãe. A minha mãe foi essencial para estar ali. E porquê o nome Flamingo? O nome Flamingo foi porque durante a minha licenciatura, que fiz em Lisboa, na Escola Superior de Educação de Lisboa, eu andava na Tuna e era o meu nome de Tuna, era Flamingo. Mas por alguma razão ou era...
Gostavas de Flamingo? Cenas de praxe. Ok, ok. Surgiu o nome de Flamingo e ficou esse o meu nome de Tuna. E depois, toda a gente, assim, mais perto de mim, conheciam por Flamingo. E eu, quando tive a necessidade de pensar num nome para a marca, quis que fosse uma coisa que já várias pessoas se identificassem contigo, ao ouvirem, soubessem que era algo meu. Então, e como é que surgiu a tua marca? A minha cunhada tinha uma máquina de costura em casa, que o sogro tinha dado e nunca tinha usado. Eu passava os dias, como tinha engravidado e estava grávida da Madalena, tinha todos os dias, enchia carrinhos nos sites. Mas com roupa? Sim, com roupa e com tudo e mais alguma coisa. E todos os dias que o meu namorado chegava à casa eu dizia: olha aqui, enchi isto, neste site, neste e naquele. E então acabei por pedir-lhe um fim de semana que tinha ido a Coimbra, acabei por lhe pedir assim, do nada: olha, emprestas-me a tua máquina de costura, estive a ver como é que se faziam uns saquinhos daqueles de maternidade e quero muito experimentar. E basicamente foi isso. Eu trouxe a máquina para casa, como estava esqueci-me de dizer, estava de gravidez de risco logo aos 3 meses, por isso tinha muito tempo livre e estava muito tempo em casa, então pronto, foi mesmo assim uma coisa. Fui ao YouTube, aprendi a cozer no YouTube e foi engraçado porque eu nunca tinha pegado uma máquina de costura e as primeiras coisas, tipo, nas máquinas domésticas nós temos que fazer o retrocesso para o pontificar. Eu não fazia nada disso, ou seja, eu só carregava no pedal e era assim, exato, era só quem puder e pronto, eu não sabia cozer um botão, aliás. Eu ainda hoje não cozo botões à mão, já sei, mas não cozo botões à mão e sou eu que faço as coisas todas. Felizmente que as máquinas hoje em dia fazem quase tudo. E pronto, foi assim. O nome, já agora posso dizer que o nome da Gaki surgiu por Gaki é uma criança mimada e foi o rapaz que me fez o site que sugeriu e deu a ideia. E pronto, eu achei que tinha tudo a ver comigo porque eu sempre fui um bocado uma mimada pelo meu namorado, então acho que enquadrava mesmo perfeito vou só aqui ver uma coisa, enquadrava perfeitamente na marca. Ok. E já agora, Flamingo já disseste? Sim. Ok. Acho que... Olha, se calhar vou só ali buscar ai Jesus, estou a destruir o cenário. Vou buscar ali só depois do computador, o rato. Ok. Porque senão depois aquilo vai apagar e nós não temos experiência nenhuma nisto. Vamos andar, mas podes ir falando. Então, eu acho que agora podíamos falar um bocado sobre a seguinte, que é como é que nos conhecemos. Eu posso começar com essa parte, se te lembrar de alguma coisa. Pronto, isto é a vossa. Então, a parte de como é que nos conhecemos, que é o que toda a gente quer saber efetivamente. Como é que se conheceram? Então, isto também uma coisa muito random. Eu fui ter a página da Rita, apareceu-me lá numa publicidade, e a Rita na altura fazia muitos stories com a máquina Qual é a máquina industrial, a Jack? Sim, a máquina normal dela, industrial. E eu na altura só tinha a máquina doméstica e então mandei-lhe uma mensagem tipo: olha, essa máquina dá jeito, ou foi qualquer coisa assim, trabalhas bem nessa máquina? Se a máquina era realmente boa, se valia o investimento. Sim. Estavas a pensar em investir numa máquina industrial. Tu até fizeste um vídeo na altura e eu acabei por comprar a máquina por influência da Rita, que não a conhecia de lado nenhum, e a nossa primeira chamada, videochamada, sem nos conhecermos praticamente, foi: Rita, comprei a máquina, podes-me explicar como é que eu funciono com a máquina? E pronto, foi basicamente, acho que foi assim, não foi? Yeah. Depois lembro-me que estava o André tipo de fundo, a trabalhar no computador em reuniões. E nós estivemos a falar. Basicamente foi assim, depois a partir daí foi sempre, acabou por ser, foste juntando às videochamadas, fazer companhia durante o dia de trabalho. Sim, nós trabalhamos diariamente, cada uma na sua casa. Eu agora estou a viver em Coimbra, a Rita vive em Oliveira do Bairro, mas é como se estivéssemos na mesma casa diariamente, porque fazemos videochamada quando começamos a trabalhar. Durante o dia todo. Sim, quando começamos a trabalhar e até à hora de ir buscar os ditos filhos lá de casa.
Tens que gerir tu, porque eu não consigo. Como começou a relação com a costura, lembras-te da tua primeira peça? Já agora, Rita, lembras-te por acaso qual foi a primeira peça que fizeste? Eu já disse, neste caso, que foram os saquinhos de pano sem retrocessos e sem nada. Olha, por acaso podia ter trazido, esqueci, mas foi um... Eu ainda tenho esses sacos de pano sem retrocesso e ainda tenho esses sacos. Eu também tenho esses lá. Imagina, eu tentei fazer... As primeiras peças que eu tentei fazer já eram muito direcionado para crianças e à base de almofadas e assim, mas a primeira peça de todas foi tentativa de um gelado, que era tipo... a ideia era fazer bonecos para os miúdos brincarem. Mas grande? Tipo, como as almofadas da agora? Não, era tipo assim um gelado deste tamanho para aí, só que, imagina, ele tem o pau e depois está literalmente tipo assim, todo torto, e está horrível. Tipo, eu chorei imenso quando vi o resultado final daquilo. Porque lá está, eu não sabia cozer, os acabamentos estão péssimos. E olha, mas para não deitar fora porque é uma recordação. Sim, é sempre engraçado. Eu por acaso também ainda tenho esses sacos e a seguir aos sacos acabei por, não foi logo para a roupa, acabei por fazer tipo acessórios, primeiro tipo bandeletes não eram bandeletes, sim eram bandeletes, mas aquelas fitas tipo de tecido, fiz scrunchies, fiz laços de cabelo, sim, laços sempre foi tipo a minha perdição. Depois com a Covid fiz máscaras, acho que toda a gente fez máscaras e acho que foi nessa altura das máscaras que eu aprendi ainda mais tipo como é que havia de fazer certas coisas, a diversificar pontos como as máscaras eram um produto tão mais trabalhado, não é? Do que aquilo que eu efetivamente fazia, que arrisquei, encontrei uma página do YouTube brasileira e vi, tipo, tinha lá um molde, eu acho que era um fofo na altura, era um fofo de menina, na altura como eu estava grávida da minha primeira filha, era um fofo e eu experimentei e fiquei mesmo tipo, uau, que cena, e agora olho para, eu acho que já não tenho a peça, mas tenho a fotografia e olho para aquilo e digo, uau, tipo, como é que evoluiu? Tipo, eu por acaso também cheguei a fazer um fofo, também já não o tenho. Tu mostraste uma foto. Eu emprestei a alguém e tipo, acho que nunca regressou a mim. Pois. Mas também, por acaso, pensando nele, ele até estava, agora não sei se fosse ver os acabamentos, ele estava em condições. Sim, os acabamentos. Mas tipo, a peça, no geral, acho que estava bem gira. E é engraçado até guardares, se tivesses guardares. Mas olha, a roupa, tipo... Sim, é como eu, tipo, babetes, mochilas, nem pensar, tipo, eu gosto mesmo é de roupa. E é engraçado ver como costuramos, tipo, ambas para crianças, com o mesmo público-alvo e são coisas tão diferentes. Sim, produtos diferentes. Sim, não nos imaginamos a fazer o que uma... Eu já te costumo ajudar, aliás, tu já me cortaste moldes e já... costuraste, acho que já chegaste a fazer. Sim, já cozi para ti. Sim, já fizeste coisas para mim e eu já tive contigo também. Fazer prendedores ou babetes, ou lá o que é. E já experimentei cozer os babetes de. Lembras-te que tu me ensinaste a cozer os babetes de plastificado? De refeição, tens que o plastificado e plastificado é completamente diferente de costura normal. E eu tipo, Rita, como é que é possível? Que horror! Eu tipo, não, isto por favor, não! Olha, também podemos falar um bocado sobre tipo, o que é que nós fazemos antes de começar a costurar, se temos algum tipo de ritual assim, tu tens, eu não, eu tenho que me levantar, eu gosto muito de acordar tipo 6, 6 e meia da manhã, beber o meu cafezinho, sentar-me logo na máquina, para mim não há nenhum ritual, é mesmo só assim. Eu não consigo levantar tão cedo, eu sou uma pessoa que dorme muito, preciso dormir muito e tenho que aproveitar que ainda não tenho filhos, né? Mas imagina, eu acordo, tipo slow morning, e depois tomo um pequeno almoço e vou sempre ao ginásio. Tipo, praticamente todos os dias, só há um dia da semana que só vou à tarde, portanto não vou de manhã. Mas todos os outros dias eu vou de manhã porque, olha, primeiro é uma questão a nível de pessoas a frequentar o ginásio, tipo, é muito menos gente. Gosto muito das aulas e dos professores que estão lá na parte da manhã. E nível de disposição. E depois a nível da disposição, tipo, eu começo o dia, sei que já fiz aquilo, eu ao fim do dia já estou bem exausta e já não me apetece ir. Então, quando eu vou à tarde, já me custa muito mais a sair. Agora com o bom tempo e assim é mais fácil, mas depois, tipo, no inverno não gosto. Então é o ir ao ginásio, sim. Sim, também convém falarmos um bocado da nossa vida, porque pronto, estamos aqui a falar da primeira filha, não sei o quê. Para quem não sabe, eu tenho 3 filhos, tenho a Madalena com 5 anos, quase 6, tenho o Lourenço com 2 anos e o Bernardo com 5 meses.
e ando aqui a tentar que a minha amiga tenha filhos, mas acho que ela tem vindo tantas vezes ter comigo que já desistiu dos 3. Não quero ter 3 filhos, nem por nada. Não, até gostava. Mas é um bocado caótico cada vez que vais ter connosco. Sim, é um pequeno caos diário, mas é bom, é muito bom ter filhos. Muito bom. Pronto, eu não tenho filhos. E é muito engraçado, eu já sinto isso, tu vais sentir no futuro, ver os nossos filhos a usar aquilo que nós fazemos, é completamente espetacular. A minha filha, por exemplo, diz muitas vezes: mamãe, foste tu que fizeste este vestido, ou não sei o quê, tipo, algo desse género, e quando os vistos os 3 iguais feitos por mim, tipo, fica a lágrimazinha no olho, tipo, que orgulho, fui eu que fiz. É muito giro, é muito giro. Por falar em desafios, já que estamos a falar aqui de filhos, qual é que foi o maior desafio a nível da costura? Olha, a nível de costura... Pode ser tanto a nível da vida pessoal como da marca? Não, a nível de complexidade de costura, talvez as mochilas. Sim, eu lembro-me tão bem dessa parte das mochilas. Primeiro as mochilas da creche e depois as mochilas da praia. Sempre, as mochilas da praia são um bocadinho mais simples, mas quando eu fiz a passagem de babetes, prendedores, fraldas, coisas para uma coisa mais... um bocado mais simples e passei para as mochilas, foi muito complexo para mim. Então aquilo foi um bocado uma luta interior em aceitar que tinha que fazer e que aprender e errar muitas vezes. Se aquela era... Bem, tivemos de fazer aqui uma parte um processo de gravação. Problemas técnicos, de repente. De volta que não está habituada a este podcast. Somos muito leigas, mas pronto, mais uma aventura, não é? Para juntarmos mais uma aventura. Então, para terminar este episódio, podíamos falar um bocado de se costuramos tipo, por paixão, por necessidade, por terapia, o que seja. Começa tu. Eu acho que é um bocado dos três ao mesmo tempo. É necessidade porque é o meu trabalho, full time, não é? Não tenho outra fonte de rendimento a não ser esta. E ao mesmo tempo por paixão, porque percebi que era uma coisa que gostava mesmo, o poder, todo o processo criativo e mais do que o processo criativo, o resultado final, ver uma peça feita e que sei que vai ter utilidade para várias famílias. Sim, sem dúvida que acabar uma peça é qualquer coisa de incrível, tipo, como quando começamos a pegar no molde, estendemos em cima do tecido, cortamos a primeira parte, o transportar até à máquina de costura, cozer as primeiras linhas, não há descrição possível. Eu pelo menos falo para mim, adoro mesmo aquilo que faço, também, é por necessidade, porque, não é? Porque alguém tem que sustentar aquelas 3 crianças a comer, lá em casa. Por paixão, porque realmente gosto mesmo daquilo que faço, e por terapia, porque realmente lá está, eu gosto mesmo ao ponto de eu sair da maternidade agora do Bernardo, no dia que eu saí da maternidade saí diretamente para a máquina de costura, portanto... Não, mas isso também é um bocado a louca. Sim, mas eu gosto mesmo, e quando estou muito tempo sem costurar, tipo, faz falta, né? A cena de irmos de férias, ok, vamos de férias, saímos. Desculpa, vamos de férias, saímos de casa, ok, está ali aquilo e não pensas nisso. Mas quando voltas e se estiveres em casa de férias, olhares para aquelas 2 beldades, que são as nossas máquinas, e elas estarem ali desligadas, a mim tipo, faz-me, vai começar por exemplo no Natal, nas férias do Natal, eu na véspera de Natal cozi uma toalha para pôr na mesa, um centro de mesa para a mesa de Natal. Por isso é aquele bichinho, é aquela coisa de criar. Por acaso foi hoje, saí de manhã, estava a arrumar o computador e assim para trazer hoje, e estava assim o sol a bater, entrar ali no ateliê. E eu assim, agora sabia mesmo bem vir aqui um bocadinho costurar, assim a apanhar aquele sol. E foste? Não foi, já não tinha tempo, tinha que despachar para me ir embora, mas ou seja, isto para dizer que é uma coisa prazerosa, não é só... Sim. Não é obrigação. Exato, é aquilo que dizemos, é um bocado por necessidade, porque, não é? Temos que pagar contas, mas ao mesmo tempo também por prazer, é mesmo... Acho que olha, acho que para o primeiro episódio estamos conversadas, não é? Sim, sem dúvida. Guardem que os nossos episódios, vamos lançar mais 4 episódios à quinta-feira. É um conjunto de 5 episódios do podcast. Sim. E vamos lançar à quinta-feira às 6 da tarde. 6 da tarde, sim. Ativem o sininho para as notificações. Oh, Rita!
Sim. Mas é isso, é ativar o sininho, Sininho para não perderem um único episódio e esperamos por vocês no próximo episódio. Tchau! Obrigada.